Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos finalizar o primeiro livro de Reis. Nós vamos ler aqui do Reis capítulo 19 até o capítulo 22, tá bom? Vamos pegar a nossa Bíblia aí para a gente poder dar início com a leitura daqui do dia de hoje, capítulo 19. Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e como tinha matado a fio de espada todos os profetas. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias com este recado: Que os deuses me castiguem, se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo, levantou-se e partiu para se salvar. Chegou a Bersabeia em Judá e aí deixou o seu servo. E continuou a caminhar mais um dia pelo deserto. Por fim, sentou-se debaixo de uma árvore e desejou a morte, dizendo: Chega, Javé, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Então o anjo tocou e lhe disse: Levante-se e coma. Elias abriu os olhos e viu bem de perto, da cabeça, um pão assado sobre as pedras quentes e uma jarra de água. Comeu, bebeu e deitou-se outra vez. Mas o anjo de Javé o tocou de novo e lhe disse: Levante-se e coma, pois o caminho é superior às suas forças. Elias se levantou, comeu, bebeu e, sustentado pela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, a montanha de Deus. Elias entrou na gruta da montanha e aí passou a noite. Então Javé lhe dirigiu a palavra perguntando: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias respondeu: O zelo por Javé dos exércitos me consome, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas. Sobrei somente eu, e eles querem me matar também. Javé lhe disse: Saia e fique no alto da montanha diante de Javé, pois Javé vai passar. Então aconteceu um furacão que de tão violento rachava as montanhas e quebrava as rochas diante de Javé. No entanto, Javé não estava no furacão. Depois do furacão, houve um terremoto. Javé, porém, não estava no terremoto. Depois do terremoto apareceu fogo, e Javé não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se uma brisa suave. Ouvindo-a, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou na entrada da gruta. Ouviu então uma voz que lhe dizia: O que é que você está fazendo aqui, Elias? E Elias respondeu: O zelo de Javé dos exércitos me consome, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas a fio de espada. Sobrei somente eu, e eles querem me matar também. Javé disse a Elias: Pegue o caminho de volta, em direção ao deserto de Damasco. Unja Azael como rei de Arã, e Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel. Unja também Eliseu, filho de Safate, natural de Abel-Meula, como profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. Mas eu vou poupar em Israel 7.000 homens. São todos os joelhos que não se dobram diante de Baal, e todos os lábios que não o beijaram. Elias partiu daí e encontrou Eliseu, filho de Safate, trabalhando com 12 juntas de bois. Ele próprio dirigiu a última junta. Elias passou perto de Eliseu e jogou o manto sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me dizer adeus a meus pais, depois eu seguirei você. Elias respondeu: Vá, mas volte logo. Quem o está impedindo de ir? Eliseu afastou-se de Elias, pegou a junta de bois e ofereceu em sacrifício. Aproveitou a madeira do arado para cozinhar a carne e distribuiu a carne para o seu pessoal comer. Depois levantou, seguiu Elias e se colocou a seu serviço. Cara, esse capítulo 19 aqui me toca de uma forma muito especial no dia de hoje. Acho que
vou superar o meu ego e vou falar, cara. Hoje eu tava com bastante preguiça de estar aqui lendo a Bíblia depois de tanto tempo, cara. Já são em mais de 80 dias. E eu não vou mentir. Não vou mentir até porque eu acho que pode transparecer aí no meu próprio semblante. Hoje não tava com muita vontade de estar aqui lendo a Bíblia, pra ser bem sincero. Querendo descansar, a semana foi puxada. Fui dormir tarde ontem, assistindo filme na TV. Então já levantei com muita preguiça. Só que, cara, compromisso é compromisso. E com Deus nós não devemos ter preguiça. Com Deus nós não podemos falhar. Apesar que eu não sou exemplo pra ninguém, sabe? Eu não sou exemplo pra ninguém, mas a passagem de hoje me tocou de uma forma muito especial, cara, porque, tipo assim, a gente vê aqui que Elias pede pra Deus ali o fim, né? Que ele fala até aqui no versículo 4, chega, Javé, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Só que Deus vai e fala com ele, Deus envia um anjo, na verdade, para falar com ele. E o anjo fala com ele, né? Levanta-se e coma. Levante-se e coma, pois o caminho é superior às suas forças, cara. Levante-se e coma, pois o caminho é superior às suas forças. Então, eu não vou falar muito, não tô com muita disposição para falar, mas nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós somos fracos, então vamos pedir para que Deus nos mantenha forte aí no caminho. Ele pede para a gente se levantar, para a gente comer, para a gente se alimentar, se manter forte aí, né, firme. Porque o caminho é superior às nossas forças. Então, quando falta força, é confiar em Deus e seguir firme. O caminho que Deus tem pra gente é superior a todas as nossas vontades, às nossas fraquezas. Vamos continuar firme. Vamos terminar aqui a mensagem ou as palavras de Deus, a leitura de hoje. Mas confesso aí que eu estava bem na preguiça mesmo de fazer aqui hoje. Mas, cara, que Deus possa mortificar as minhas vontades, os meus sentimentos que me afastam dele. E vamos continuar firme. Vamos continuar firme porque o propósito, porque o amor que tem que ter em Deus é muito maior do que toda e qualquer situação que a gente tenha passando. Vamos entrar no capítulo 20. Desculpa aí, tô falando isso, mas não adianta eu só aqui chegar, gravar o vídeo. Tem que apresentar a verdade. Tem que falar a verdade, até porque a gente sabe. Não é todos os dias, cara, que a gente vai estar bem. Nesse um ano aí, desse projeto da leitura bíblica, ainda não chegou nem na metade. Mas comprova aí que não é sempre que a gente vai estar bem. Não é sempre que a gente vai estar animado, a gente vai estar com a disposição lá em cima. Mas é continuar firme. Continuar firme porque o caminho de Deus supera as nossas forças. Vamos entrar no capítulo 20, vai. Ben-Hadad, rei de Arã, reuniu todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis vassalos, subiu com cavalos e carros, cercou e atacou Samaria. Mandou até a cidade emissários para Acabe, rei de Israel, com a seguinte mensagem: Assim diz Ben-Hadad: entregue-me a prata e o ouro, fique com suas mulheres e filhos. O rei de Israel mandou esta resposta: Seja como vossa majestade ordena, eu lhe pertenço com tudo que possuo. No entanto, os mensageiros voltaram com outra mensagem. Assim diz Ben-Hadad: eu lhe ordeno que me entregue a prata e o ouro, junto com suas mulheres e filhos. Amanhã, a esta hora, enviarei até você meus oficiais, para revistar meu palácio e os palácios de seus ministros. Eles pegarão o que quiserem e levarão embora. Então o rei de Israel convocou todos os anciãos do país e lhes disse: reparem e vejam que esse homem quer nos arruinar. Está exigindo de mim as minhas mulheres e filhos, apesar de eu não lhe ter recusado entregar minha prata e o ouro.
Todos os anciãos e o povo, tudo responderam: não faça caso dele, nem lhe obedeça. Então o rei de Israel deu esta resposta aos mensageiros de Ben-Hadad: digam a sua majestade, farei o que o Senhor propôs na primeira vez, mas não posso aceitar essa última exigência. E os mensageiros foram levar a resposta. Então Ben-Hadad mandou esta mensagem: que os deuses me castiguem, se na Samaria houver pó suficiente para que cada um dos meus soldados possa pegar um punhado. Mas o rei de Israel respondeu: digam a Ben-Hadad que ninguém canta a vitória com a espada na bainha, e sim quando a desembainha. Ben-Hadad estava bebendo na tenda com os reis. Quando ouviu a resposta, ordenou aos oficiais, apostos, e eles tomaram posição contra a cidade. Enquanto isso, um profeta se apresentou a Acabe, rei de Israel, e disse: assim diz Javé: você está vendo aquele exército imenso? Pois bem, eu vou entregá-lo hoje mesmo em suas mãos, para que você reconheça que eu sou Javé. Acabe lhe perguntou: por meio de quem? O profeta respondeu: assim diz Javé: por meio dos soldados jovens de cada chefe das províncias. Acabe insistiu: quem vai atacar primeiro? Ele respondeu: você mesmo. Acabe passou revista aos jovens soldados de cada chefe das províncias. Eram ao todo 232. Em seguida passou a revista a todo o exército israelita, que chegava a 7.000. Ao meio-dia fizeram uma investida, enquanto Ben-Hadad estava se embebedando junto com os 32 rei aliados. Saíram primeiro os soldados jovens de cada chefe das províncias. Então mandaram avisar Ben-Hadad: saíram alguns homens de Samaria. Ben-Hadad ordenou: se saíram com a intenção pacífica, sejam capturados vivos. E se saírem para combater, sejam capturados vivos também. Então saíram da cidade os soldados jovens de cada chefe das províncias, seguidos dos exércitos, e cada um deles abateu seu adversário. Os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas. Ben-Hadad, rei de Arã, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Então o rei de Israel saiu, apoderou-se dos cavalos e carros e causou grande derrota aos arameus. O profeta se aproximou do rei de Israel e lhe disse: coragem, pense bem no que você deve fazer, porque no ano que vem o rei de Arã vai atacá-lo novamente. Os ministros do rei de Arã, por sua vez, propuseram: o Deus dessa gente é um Deus de montanha, é por isso que nos venceram, mas nós vamos lutar contra eles na planície, e com toda certeza venceremos. Faça o seguinte: deponha todos esses reis, substituindo-os por governadores, recrute um exército como aquele que você perdeu, com o mesmo número de cavalos e carros. Depois vamos combatê-los na planície e com toda certeza venceremos. Ben-Hadad seguiu o conselho deles e assim fez. No ano seguinte, Ben-Hadad passou revista dos arameus e subiu a Afec para lutar contra Israel. Os israelitas, mobilizados e provindos de víveres, saíram ao encontro de Ben-Hadad. Acampados diante do inimigo, os israelitas eram como 2 rebanhos de cabras, enquanto os arameus enchiam a região toda. O homem de Deus se aproximou do rei de Israel e lhe disse: assim diz Javé: os arameus disseram que Javé é um Deus de montanha e não de planície. Por isso eu vou entregar a você todo esse exército imenso, para que você reconheça que eu sou Javé. Para você ver, cara, mesmo nas dificuldades, Deus nos mostra aí que não precisa temer. Não precisa ter medo, porque Ele é o nosso Deus, né? Durante 7 dias, os 2 exércitos estiveram acampados um na frente do outro. No 7º dia começou a batalha, e num só dia os israelitas mataram 100.000 soldados da infantaria dos arameus. Os sobreviventes fugiram para a cidade de Afec, porém as muralhas desabaram sobre os 27.000 homens que tinham sobrado. Ben-Hadad fugiu e, entrando na cidade, se escondia de casa em casa. Seus ministros lhe disseram: olhe, ouvimos dizer que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos vestir-nos com pano de saco, amarrar corda no pescoço e ir ao encontro do rei de Israel. Talvez ele conserve a sua vida. Vestiam-se então com pano de saco, amarraram cordas no pescoço e saíram ao encontro do rei de Israel, dizendo: assim diz o seu servo Ben-Hadad: deixe-me viver. O rei respondeu: Ben-Hadad ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os mensageiros acolheram essas palavras com bom augúrio
e se apressaram a tomá-los ao pé da letra, dizendo: Ben-Hadad é irmão dele. Acabe respondeu: Vão buscá-lo. Ben-Hadad foi até Acabe, e este o fez subir em seu carro. Então Ben-Hadad lhe propôs: Vou devolver a você as cidades que meu pai tomou de seu pai, e você poderá ter mercados em Damasco, como meu pai tinha na cidade de Samaria. Acabe respondeu: Vou fazer um pacto e deixá-lo em liberdade. E Acabe fez um pacto com Ben-Hadad, e o deixou em liberdade. Então um dos filhos dos profetas disse a um companheiro seu por ordem de Javé: Fira-me, mas o companheiro não o quis ferir. O profeta lhe disse: Por que você não obedeceu a ordem de Javé? Um leão o matará logo que você se separar de mim. E enquanto ele se afastava, encontrou um leão que o matou. O profeta encontrou-se com outro homem e disse: Fira-me. O homem deu-lhe um golpe e o deixou ferido. O profeta foi esperar o rei no caminho, disfarçando-se com atadura sobre os olhos. Quando o rei passou, o profeta gritou: Seu servo está no meio da batalha. Quando o homem se aproximou e me entregou outro homem, dizendo: Guarde este homem, se ele desaparecer, você deverá pagar com a vida ou com o dinheiro. Pois bem, enquanto eu estava ocupado aqui e ali, o homem desapareceu. O rei de Israel lhe disse: Esta é a sua sentença. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta tirou a atadura que tinha sobre os olhos, e o rei de Israel percebeu que era um profeta. Então ele disse ao rei: Assim diz Javé, porque você deixou escapar o homem que eu tinha consagrado ao extermínio. Você pagará com a própria vida a vida dele, e com seu exército o exército dele. O rei de Israel foi para casa triste e aflito, e entrou em Samaria. Vamos entrar agora no capítulo 21. Depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote de Jezreel possuía uma vinha em Jezreel, perto do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe lhe fez uma proposta: Entregue-me a sua vinha que eu vou transformá-la em pomar, porque está perto do meu palácio. Em troca eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, pagarei o valor dela em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: Javé me livre de entregar a você a herança de meus pais. Acabe voltou para casa, aborrecido e irritado por causa da resposta de Nabote de Jezreel. Não vou entregar a você a herança de meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e não quis comer nada. Sua esposa Jezabel aproximou-lhe e lhe disse: Por que você está de mau humor e não quer comer? Ele respondeu: É que eu falei com Nabote de Jezreel e lhe propus que me vendesse a vinha dele, ou, se preferisse, que trocasse por uma outra. Mas ele me disse: Não vou entregar a minha vinha a você. Então Jezabel disse ao marido: Será que não é você quem governa Israel? Levante-se e coma, e seu coração se alegre, pois eu entregarei a você a vinha de Nabote de Jezreel. Então Jezabel escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei e as mandou aos anciãos e notáveis da cidade, com os cidadãos de Nabote. As cartas diziam: Proclamem em jejum e façam Nabote sentar-se nos primeiros lugares. Façam comparecer diante dele 2 homens sem escrúpulo para fazer a seguinte acusação: Você amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora e o apredejem até morrer. Os homens da cidade, anciãos e notáveis concidadãos de Nabote, fizeram como Jezabel tinha mandado, conforme estava escrito nas cartas que haviam recebido. Proclamaram um jejum e colocaram Nabote nos primeiros lugares. Então que se sentaram diante de Nabote e testemunharam contra ele, dizendo: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Então o levaram para fora da cidade, o apredejaram e ele morreu. Depois mandaram a notícia a Jezabel: Nabote foi apredejado e está morto. Quando Jezabel soube que Nabote tinha sido apredejado e morrera, disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha de Nabote de Jezreel, que não quis vender a vinha para você. Nabote não está mais vivo, ele morreu. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabote de Jezreel, a fim de tomar posse dela. Então Javé dirigiu a palavra para Elias, o tesbita: Levante-se e desça ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote,
aonde foi para tomar posse. Diga-lhe, assim diz Javé, você matou e ainda por cima está roubando? Por isso, assim diz Javé, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu. Acabe disse a Elias, então meu inimigo, você me surpreendeu? Elias respondeu, sim, eu surpreendi você, pois você se deixou subornar para fazer o que Javé reprova. Por isso farei cair sobre você a desgraça. Vou deixá-lo sem descendência, vou exterminar todo israelita da sua família, escravo ou livre que urina na parede. Farei com sua casa como fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e com a casa de Baasa, filho de Aias, porque você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Olha para você ver, cara, o pecado nos afunda, né? Nos separa de tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. O cara cometeu aqui vários erros, fez aquilo que Deus reprovava, e agora até mesmo sem descendência, sem filhos, ele vai ficar. Javé também pronunciou uma sentença contra Jezabel. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael. A pessoa da família de Acabe que morrer na cidade será devorada pelos cães, e quem morrer no campo será comido pelas aves do céu. De fato, não houve ninguém que se tivesse vendido como Acabe, incitado por sua mulher Jezabel, para fazer o que Javé reprova. Ele agiu de modo abominável, cultuando ídolos, como faziam os amorreus que Javé tinha expulsado diante dos israelitas. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as roupas, vestiu-se com um pano de saco e fez jejum. Dormia vestido de pano de saco e andava abatido. Então Javé dirigiu a palavras ao Elias, o tesbita. Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Por se ter humilhado diante de mim, eu não o castigarei durante a sua vida, mas castigarei a sua família no tempo do seu filho. Então nos mostra aqui que devemos, né, cara, quando cometer pecado, a gente deve se arrepender das nossas faltas. Vamos aqui para o capítulo 22. Passaram-se 3 anos sem que houvesse guerra entre Arã e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este disse a seus próprios ministros: Vocês sabem que Ramote de Galaade nos pertence, e nós não fazemos nada para recuperá-la das mãos do rei de Arã. Então o rei de Israel disse a Josafá: Você quer vir comigo para guerrear contra Ramote de Galaade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Você e eu, seu exército e o meu, sua cavalaria e a minha, somos todos um só. E acrescentou: Consulte antes o oráculo de Javé. O rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: Devo atacar Ramote de Galaade ou não? Eles responderam: Pode ir, porque Javé a entregará nas mãos do rei. Então Josafá perguntou: Por acaso não existe aqui nenhum outro profeta de Javé para que possamos consultá-lo? O rei de Israel respondeu a Josafá: Existe ainda um, é Miqueias, filho de Genlã, através do qual podemos consultar a Javé. Mas eu não gosto dele, porque nunca me profetiza coisas boas, mas só desgraças. Josafá... Eita, perdi, peraí. Josafá disse: O rei não deve falar assim. Então o rei de Israel chamou um funcionário e ordenou: Chame depressa Miqueias, filho de Gimla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos com vestes reais, na praça junto à porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaana, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz Javé, com isso você ferirá os arameus até acabar com eles. E todos os profetas faziam a mesma predição, dizendo: Ataque Ramote de Galaade, você triunfará porque Javé vai entregá-la nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que tinha ido chamar Miqueias disse ao profeta: Veja bem, todos os profetas estão falando em favor de ti. Procure falar como eles e predizer o sucesso. Miqueias respondeu: Pela vida de Javé, vou dizer o que Javé me mandar. Quando Miqueias se apresentou ao rei,
Este lhe perguntou: Miqueias, podemos atacar Ramote de Galaade ou não? Miqueias respondeu: pode ir. Você será bem-sucedido. Javé vai entregá-la nas mãos do rei. Mas o rei lhe perguntou: quantas vezes terei de pedir para você jurar que está falando somente a verdade em nome de Javé? Então Miqueias disse ao rei: estou vendo Israel, espalhado pelas montanhas, como ovelhas sem pastor. E Javé me disse: eles não têm mais senhor. Que cada um volte em paz para casa. O rei de Israel comentou então com Josafá: eu não disse a você? Ele nunca me profetiza boa sorte, mas sempre desgraça. Miqueias replicou: ouça a palavra de Javé. Eu vi Javé sentado em seu trono, e todo o exército do céu estava em pé, à direita e à esquerda de Javé. E Javé perguntou: quem poderá enganar Acabe para que ele vá e morra em Ramote de Galaade? Uns diziam uma coisa e outros diziam outra. Então o espírito se aproximou, ficou diante de Javé e disse: eu posso enganá-lo. Javé lhe perguntou: de que modo? Ele respondeu: irei e me transformarei em oráculo falso na boca de todos os profetas. Javé lhe disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Como você pode ver, Javé colocou oráculos falsos na boca de todos esses profetas do rei, porque Javé decretou a ruína do rei. Então Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias, deu-lhe um tapa e disse: qual é o caminho por onde o espírito de Javé saiu de mim para falar a você? Miqueias respondeu: você o verá no dia em que tiver de andar de casa em casa para se esconder. Então o rei de Israel ordenou: prenda Miqueias e leve-o ao governador Amon e ao príncipe Joás. Você dirá a eles, por ordem do rei, ponham esse homem na prisão e o tratem o pão e água, até que o rei volte vitorioso. Miqueias disse: se você voltar vitorioso, Javé não falou por minha boca. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote e Galaade. O rei de Israel disse a Josafá: vou me disfarçar antes de entrar em combate. Você, porém, vá com sua roupa. E o rei de Israel se disfarçou e foi para o combate. O rei de Arã tinha ordenado aos comandantes dos carros que não atacassem a ninguém, nem pequeno nem grande, mas somente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, comentaram: esse é o rei de Israel, e se lançaram contra ele. Mas Josafá deu grito de guerra, e os comandantes dos carros viram que ele não era o rei de Israel, e pararam de persegui-lo. Um soldado atirou com arco ao acaso e atingiu o rei de Israel numa brecha de couraça. O rei disse ao condutor de seu carro: dê a volta e tire-me do campo de batalha, porque estou ferido. Mas nesse dia o combate se tornou mais violento, de modo que seguraram o rei de pé sobre seu carro, diante dos arameus. E ele morreu ao entardecer. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito correu pelo acampamento: cada um volte para a sua cidade e para a sua terra. O rei está morto. E o levaram para Samaria e aí o enterraram. Lavaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam o sangue dele e as prostitutas aí se lavaram, como Javé havia anunciado. O resto da história de Acabe e do que ele fez, o palácio de Marfim e as cidades que construiu, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Acabe morreu e seu filho Ocosias lhe sucedeu no trono. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Quando subiu ao trono, Josafá tinha 35 anos e reinou durante 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Silaque. Ele seguiu em tudo o comportamento de seu pai Asa, sem se desviar-se, fazendo o que Javé aprova. Entretanto, os lugares altos não desapareceram, e aí nos lugares altos o povo continuou a oferecer sacrifícios e incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O resto da história de Josafá, as vitórias que obteve e as guerras que fez, tudo está escrito nos anais do rei de Judá. Ele expulsou do país o resto dos prostitutos sagrados que ainda sobravam do tempo de seu pai Asa. Não havia rei em Edom. O rei Josafá construiu navios de Tarsis para ir a Ofir em busca de ouro, mas não pôde fazer a viagem porque a frota naufragou em Azion-Gaber. Então Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: meus homens poderiam ir nos navios com os seus homens.
Josafá, porém, não concordou. Josafá morreu e o enterraram com seus antepassados na cidade de Davi, seu antecessor, e seu filho Jorão lhe sucedeu no trono. Ocosias, filho de Acabe, subiu ao trono de Israel em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que Javé reprova, imitando o comportamento de seu pai e de sua mãe, e o exemplo de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando a ira de Javé, o Deus de Israel, exatamente como seu pai tinha feito. Então aqui a gente finaliza com a leitura de hoje, só que eu quero terminar, cara, com um versículo 7 do capítulo 19, que é aquele onde eu tinha comentado para vocês, que a segunda parte do versículo fala assim: levante-se e coma, pois o caminho é superior às suas forças. Então, como eu já comentei aqui, não vou ficar sendo... Esqueci até a palavra. Não vou ficar sendo aqui redundante. Não é bem essa palavra que eu queria usar, mas não vou ficar sendo redundante. Hoje eu estava bem desanimado, mas eu peço perdão para Deus em primeiro lugar. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o coração de cada um. E peço que Ele dê bastante força para a gente enfrentar os desafios do dia a dia. E é isso. Amanhã nós estamos aqui de volta. Vou conversar aqui um pouquinho com o Papai do Céu. Pedir para Ele muita força e muita sabedoria aí para seguir a vida firme e forte, tá bom? Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia, mesmo nos dias de dificuldade, tá bom? Até mais, amanhã nós estamos aqui de volta. Deus abençoe você.